Oi, pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Conversando com milhões de pessoas. Até porque o livro dele já foi traduzido para 30 idiomas e vendido mais de 7 milhões e meio de cópias. E o Neil Walsh também, ele decidiu partilhar o que ele sabia a partir do momento em que entrou em contato com Deus e escreveu a série best-seller Conversando com Deus. Ele fundou então uma organização sem fins lucrativos que promove conferências, seminários, workshops e retiros para pessoas interessadas em desenvolvimento pessoal e espiritual. Esse então é o autor desse livro em que Deus está nos passando respostas gerais, respostas que a gente, que eu acredito que quando a gente vai despertando para a vida, a gente começa a se colocar. E aí ele fazendo isso ali num exercício que ele costumava fazer sempre, de escrever, quando ele estava assim não satisfeito com o que estava acontecendo na realidade dele, ele acabou então continuando ali com a mão pousada sobre o papel e a mão começou a escrever automaticamente. E aí ele viu que Deus estava respondendo as perguntas dele e ele transformou então em livro. Nós estamos aqui, esse é o primeiro livro da série que ele escreveu. Nós estamos aqui no 7º capítulo, que ele começou dizendo exatamente assim nesse capítulo: a vida é tão assustadora e tão confusa, eu gostaria que as verdades pudessem ser mais evidentes. E aí ele está aqui com um diálogo com Deus e que terminou ali, ele ainda está na resposta. Essa resposta super, ainda depois que ele começou com isso, que aí nem foi pergunta, Deus foi explicando para ele por que será que a vida é tão assustadora e tão confusa e por que as verdades não são tão evidentes. E aí então Deus terminou o vídeo anterior quando ele disse que ele não precisa, que se a gente trabalha para Deus, a gente pode ter conforto espiritual e receber todo o conforto material que a gente busca também, que não precisa, porque ele disse que ele não tinha tempo ele não tinha se dedicado tanto à questão espiritual, exatamente por ter uma família para sustentar e por ter que se dedicar à questão material. E olha, hoje com uma boa trilha sonora aqui, gente. Deus dizendo que está tudo certo com a gente. E aí então Deus diz que quando a gente trabalha para Ele, aí então eu até usei aquela máxima que Jesus Cristo disse, que está na Bíblia: buscar primeiro o reino de Deus e tudo mais te será acrescentado. E aí Deus disse também que se os nossos mestres, aqueles nossos dirigentes religiosos nos disseram que Deus é rancoroso e ciumento e que precisa se sentir necessário, que então esse não é de modo algum um Deus, mas um substituto neurótico para o que seria uma divindade. E aí ele dá alguns exemplos, ele diz: o verdadeiro mestre não é aquele que tem mais discípulos, mas aquele que forma mais mestres. E termina assim: e o verdadeiro Deus não é aquele que tem mais servos, mas aquele que serve mais, tornando assim deuses todas as outras pessoas. Essas são palavras de Deus, tá bom? E vamos ver como é que continua essa resposta, digamos, essa parte desse diálogo que ele está tendo aqui com o Neil Walsh no início do 7º capítulo. E aí Deus continua: porque o objetivo e a glória de Deus é que os seus servos não sejam mais servos e que todos saibam que Ele não é inatingível, mas inevitável. Olha que super isso aqui, não é? Ele diz que o objetivo e a glória de Deus não é que a gente precise dele, que a gente beije as mãos dele, que a gente tenha medo dele, que a gente o tema, mas sim que a gente saiba que os servos dele não sejam mais servos e que todos saibam que ele não é inatingível, ao contrário, ele é inevitável. Ninguém pode evitar voltar para os braços de Deus. Ninguém. Ele já disse ali nas páginas anteriores que ele não se preocupa com o trajeto, que tem gente agora que está totalmente envolta ali no emaranhado da sombra, nessa realidade de luz e sombras, fazendo coisas que a gente pensa: meu Deus, tem piedade dele, desperta ele ou ela, a pessoa. E ele diz,
não importa quanto tempo demore para a ficha cair para essa pessoa, para entender que tudo que ele está fazendo para o outro volta para ele. E aí ele caminhar pelo caminho da luz, mas que todos vão voltar para os braços dele. E aí ele diz que ele não é inatingível, como aquele que me foi apresentado e que é apresentado para muitas pessoas, para muitas pessoas um Deus inatingível lá longe, além do mais um Deus vingativo, um Deus que pune. E aí então ele diz que ele não é inatingível, mas que ele é inevitável, é impossível não voltar para os braços de Deus. E ele continua: gostaria que você pudesse compreender isto, que a felicidade do seu destino é inevitável. Você não pode deixar de ser salvo. Olha, esse salvo, essa palavra está entre aspas. E eu vi hoje um vídeo em que a pessoa estava explicando que Jesus Cristo é aquele que é o intermediário entre nós e Deus, e eu concordo com ele. Jesus Cristo disse: ninguém chega ao Pai senão por mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele disse que ele entendeu também através de um livro lá que ele estava lendo, que Jesus Cristo é o intermediário entre a gente e o nosso próximo também. Mas aí ele chega num ponto que foi essa palavra que me trouxe aqui, que eu discordei completamente, porque ele diz que no momento do juízo final, os salvos, Jesus Cristo vai dizer: quando eu tive fome, você me deu de comer, quando eu tive frio, você me vestiu. Aí os salvos vão dizer: mas quando? Eu não me lembro de te servido comida, nem ter te agasalhado. Ele vai dizer: não, é quando você fez isso para o seu próximo, para o seu irmão. Mas isso, os salvos, o cara está dizendo lá no vídeo dele. Porém, e os outros, e os não salvos? Então, Jesus Cristo, ele só está naquele que foi salvo, naquele que foi bonzinho, naquele que seguiu a lição ali, os dogmas? Eu acredito que não. Nesse caso, é por isso que Deus coloca essa palavra aqui, o salvo, entre aspas. Porque esse Deus aqui, ele já disse, o reencontro com ele é inevitável. E não é só o bonzinho que está seguindo os dogmas da religião que vai chegar, que vai se reencontrar com ele. E sim, todos. E aí ele continua: não existe inferno, a não ser o que provém do desconhecimento desse fato. E eu acredito que realmente deve ser bem triste ali no inconsciente mesmo da pessoa, isso que ele está dizendo aqui: não existe inferno a não ser o que provém do desconhecimento desse fato. Quando a gente desconhece que não existe inferno, a gente acredita que existe inferno, e se existe inferno, existe o diabo, e se existe tudo isso, é porque vai haver os salvos e os não salvos. Eu acredito que a nossa alma deve ficar tão assim, triste ali dentro, que não deve ser... ele diz: não existe inferno, a não ser o que provém do desconhecimento desse fato, de que não existe inferno. Eu acredito que é viver no inferno, quando a gente pensar: só eu que vou ali para o céu e depois eu vou ficar... Será que eu vou aguentar mesmo? Vou dormir com o barulho dos outros gritando lá no inferno? Não é? Eu acho que esse é o verdadeiro inferno, enquanto a gente não entende que não existe inferno. O inferno é a gente que cria com a nossa própria realidade, aqui onde há luz e sombras, quando a gente ainda acredita que é tudo separado, que pode haver realmente a contrapartida de Deus. Como ele mesmo disse ali antes, que a nossa imaginação do ser humano é tão fértil, que além de ter inventado a contrapartida dele, que é o diabo, que trabalha para o mal, ainda inventamos que os dois guerreavam, porque é assim que o ser humano sabe resolver os problemas, com guerra, com violência, e ainda inventamos que ele perdeu. Ele diz: nossa, isso é Deus tenha perdido a guerra. Está tudo no livro, gente, desde o início. Eu fiz, se você estiver vendo o primeiro capítulo, eu deixo toda a série completa de todos os capítulos anteriores, os vídeos anteriores, numa playlist aqui, tá bom? E Deus continua: então agora, como pai, marido e ente querido, tente não tornar o seu amor uma cola que gruda, mas um imã que a princípio atrai, depois vira ao contrário e repele, para que aqueles que são atraídos não comecem a achar que precisam grudar em você para sobreviver. E aqui, quem não viu os vídeos anteriores, no vídeo anterior, então, o Neil Walsh estava dizendo que ele ficava meio triste, que ele não tinha como dar o melhor para aqueles que dependiam dele, os filhos, a mulher, quem sabe, e aí ele dizendo, por isso que Deus está dando esse conselho a ele.
Nada poderia estar mais longe da verdade, nada poderia ser mais prejudicial para eles. Deixe o seu amor impulsionar seus entes queridos para o mundo e para a experiência completa de quem eles são. Dessa forma, você realmente os amará. Bem aqui uma mensagem também para aqueles pais e mães que acreditam que o filho é para eles, para sempre. E eu acredito que o que Deus está dizendo aqui é que o filho precisa do pai e da mãe enquanto ele não pode andar com as próprias pernas. E depois ele deve ser deixado livre. É evidente que todo mundo vai continuar sendo pai e mãe até o final. Mas ele diz que deixe seus... Deixe o seu amor impulsionar os seus entes queridos para o mundo. O amor deve impulsionar os entes queridos para o mundo. Dessa forma você realmente os amará. O caminho do chefe de família é um grande desafio. Há muitas distrações, muitas preocupações terrenas. O místico não se preocupa com nada disso. Alguém lhe leva o pão, a água e a humilde esteira onde se deitará. Assim, ele pode dedicar todo o seu tempo à oração, à meditação e à contemplação do divino. Como é fácil ver o divino nessas circunstâncias? Mas dê a um homem esposa e filhos. Veja o divino em um bebê que precisa que lhe troquem as fraldas às 3 horas da manhã, em uma conta que tem que ser paga no primeiro dia do mês. Reconheça a mão de Deus na doença que tira a vida de uma pessoa, no emprego que é perdido, na febre de uma criança, no sofrimento de um pai. Agora estamos falando de santidade. E aqui mais uma vez esse é bem sutil, fácil de virar controvérsia, o que Deus está dizendo aqui, porque pode ser, quem ainda segue dogmas religiosos pode entender que Deus está dizendo que a gente precisa sofrer, que Ele quer que a gente sofra, mas Ele já disse e redisse nesse livro que não existe sofrimento, só que Ele falou que tudo é regido por leis e nós estamos sob o princípio da lei da causa e efeito. Nós acreditamos em reencarnação. Então, quando a gente vê tudo isso que Ele está falando aqui, a febre de uma criança, a doença que tira a vida de uma esposa, tudo isso a gente consegue entender do jeito que ele está falando quando a gente entende que nós não nascemos ontem, que nós somos seres infinitos, eternos e começamos uma caminhada bem ali atrás e que quando a gente começou, como mesmo uma criança quando vai para a escola, ela começa no maternal, ela começa na pré-escola, ela não começa já na faculdade. Então, talvez aquilo que a gente escolheu enquanto a gente era muito jovem, crianças espirituais, enquanto a gente ainda não estava desperto, então pode nos ter feito agora ter que passar por esse tipo de coisa, esse tipo de dor, mas não porque a gente deva sofrer, porque Deus fica feliz que a gente sofra, porque Ele quer que a gente sofra. Por exemplo, os livros de Chico Xavier explicam muito bem isso, especialmente o livro Paulo e Estevão. Eu fiz uma série, eu deixo aqui se você quiser ver, é a vida de São Paulo, da Igreja Católica, que era Paulo de Tarso, virou Saulo de Tarso. E ali ele mostra como é que ele fez tudo isso, que ele entendeu tudo isso. E agora estamos falando de santidade, por isso se santificou, se iluminou. Eu entendo a sua fadiga, continua Deus. Sei que está cansado da luta, mas eu lhe digo que quando me seguir, a luta terminará. Viva no espaço do seu Deus e todos os eventos se tornarão bênçãos. Aqui eu acredito que a dica que ele tá dando é exatamente essa. Aquela parte primeira ali, que aquela pessoa que eu falei daquele vídeo que eu vi, estava dizendo, Jesus Cristo é o intermediário entre a gente, Deus é o intermediário entre a gente e o nosso próximo. Aquele que ele disse para todos, para todos. A única coisa que eu discordo com esse vídeo é que tinha os salvos e os não salvos. Mas até aí, onde ele disse, eu tive fome e você me deu de comer, ou tive frio e você me vestiu, aí é isso exatamente para todo mundo, para todos que estiverem, um animal, uma planta também que a gente cuida e os seres humanos, evidente. E aí então ele diz, viva no espaço do seu Deus e todos os eventos se tornarão bênçãos. E aí finalmente termina aqui essa parte, aí o New Wash diz,
Como eu posso viver no espaço do meu Deus quando perdi meu emprego, o aluguel tem que ser pago, as crianças precisam ir ao dentista e estar em meu espaço fisiológico sublime? Desculpa, as crianças precisam ir ao dentista e estar em meu espaço Nossa, mãe. Vou começar tudo de novo então, gente. Neil Walsh diz então: como eu posso viver no espaço do meu Deus quando perdi meu emprego, o aluguel tem de ser pago, as crianças precisam ir ao dentista e estar em meu espaço filosófico sublime parece o modo menos provável de resolver tudo isso. Porque ele está falando aqui do estado filosófico que Deus disse aqui, que aquele que... o místico não se preocupa com nada disso, com todos esses problemas terrenos, esses problemas materiais, que ele vai deitar e alguém vai levar o pão, a água e uma humilde esteira onde ele vai ficar ali. Aí então o Neil chama isso do espaço filosófico sublime dele. Como é que ele pode fazer isso? Ele diz que isso é o modo menos provável de resolver todas essas questões práticas que ele tem, que é pagar as contas e sustentar a família. Vamos ver o que Deus vai dizer. Não me abandone quando precisa mais de mim. Agora é a hora do seu teste mais difícil, da sua maior chance. É a chance de provar tudo o que foi escrito aqui. Eu acredito que Deus aqui nessa parte, ele lembra um pouco aquele poema, né, que a gente vê, que eu não sei de quem é, mas eu já vi, vocês também já devem ter visto, aquela coisa dos passos na areia, quando a pessoa está andando ali de mãos dadas com Jesus Cristo, e aí ela vê 4 pegadas, porque são 2 pessoas, são 4 pés. E de repente, no momento pior da vida dela, onde ela estava passando pelo período mais difícil, ela vê apenas 2 pegadas, e aí ela pensa, puxa, aqui só tem 2 porque eu fui abandonada, estava sozinha a pessoa. E aí depois ela descobre que não, que naquele momento é porque só haviam 2 pegadas, porque Jesus Cristo estava carregando no colo. E aqui eu acredito que é mais ou menos isso que Deus está dizendo, olha, não me abandone quando precisa mais de mim. Porque a gente pode se afastar, a gente pode se desalinhar de Deus, mas porque Ele nunca vai nos abandonar. E ele continua: quando eu digo não me abandone, pareço aquele Deus carente e neurótico sobre quem conversamos. Mas não sou. Você pode me abandonar, e esse me abandonar está entre aspas, se quiser. Eu não me importo, e esse fato não mudará a verdade alguma entre nós. Apenas digo isso em resposta às suas perguntas. É quando a vida fica difícil que você frequentemente se esquece de quem é e dos meios que eu lhe dei para criar a vida que desejaria. Agora é mais do que nunca a hora de ir para o espaço do seu Deus. Em primeiro lugar, isso lhe proporcionará grande paz de espírito. E da mente em paz surgem grandes ideias, que poderiam ser soluções para os maiores problemas que você imagina ter. Então ele está dizendo agora esse momento que o Neil Walsh apresentou ali para ele, que ele está com uma família para ser sustentada, contas a ser pagas e ele não tem como, não tem recursos financeiros, materiais. E aí Deus dizendo para ele, é a hora de ir para o espaço do seu Deus, é agora que é a hora de ir ali. Ele está dizendo que se ele não pode ir para o espaço filosófico sublime dele, que isso é o menos provável que vai resolver a situação financeira dele. Mas Deus dizendo, essa é a hora, porque em primeiro lugar isso lhe proporcionará grande paz de espírito e mente em paz surgem grandes ideias. E eu me lembro de um curso que eu fiz esqueci o nome da pessoa agora, mas ele disse que o Marcos, alguma coisa, ele disse que ninguém devia pedir por dinheiro, que todo mundo devia pedir por ideia, que são ideias que quantos inventores estão podres de ricos depois de ter tido uma ideia. Então ele disse que aqui Deus dizendo, é nesse momento que surgem grandes ideias que poderiam ser soluções para os maiores problemas que você imagina ter. Obrigada, eu fiz um curso do Marcos Trombetta e ele disse isso no curso dele. Em segundo, é no espaço do seu Deus que você se realiza. E esse é o objetivo, o único objetivo da sua alma.
Então Deus dando duas boas razões para a gente ter aquele nosso espaço ali, que todo mundo sempre diz, que eu acredito que é aquele momento da meditação, que os Abrahams dizem ali no livro deles também, no Peça Será Atendido, eles dizem que é básico. Mais ou menos todo mundo que fala sobre isso diz que meditar, ali se calar para encontrar Deus no nosso íntimo, é por onde passa a gente conseguir tudo que a gente deseja. E aí ele dizendo que esse espaço filosófico sublime vai fazer com que o New Wash consiga paz de espírito, e assim de mente calma ele pode ter ideias grandiosas que se transformam em dinheiro, em outras palavras. E em segundo lugar que é no espaço de Deus que a gente se realiza. E esse é o único objetivo da nossa alma. Quando você estiver no espaço do seu Deus, saberá e compreenderá que tudo que está experimentando agora é transitório. Eu lhe digo que o céu e a terra se extinguirão, mas você não se extinguirá. Essa perspectiva de eternidade o ajuda a ver as coisas com bastante lucidez. E isso eu acredito que todo mundo que está nesse livro, que chegou até aqui, que lê esse livro, como ele disse ali, que tinha que ter mente e coração abertos, já não estão mais presos naquela ideia de que é só que isso acaba, que a gente termina. Então todo mundo aqui entende que somos seres infinitos e eternos. Então ele dizendo que quando alguém dizer, o céu e a terra vão se extinguir, não, tudo bem, não faz mal, eu continuo existindo, não tem problema nenhum. Você pode definir essas condições e circunstâncias atuais como realmente são, temporais e transitórias. Pode então usá-las como meios, porque é isso que são, meios temporais e transitórios, na criação da experiência atual. Quem você pensa que é em relação à experiência de perder um emprego? Quem pensa que é? E talvez mais apropriadamente, quem pensa que eu sou? Imagina que esse é um problema difícil demais para eu resolver? Sair dessa enrascada é um milagre grande demais para eu realizar? Eu entendo que ache que é grande demais para você realizar, até mesmo com todos os meios que eu lhe dei. Mas realmente acha que é grande demais para mim? Olha, então, Deus dando uma sacudida ali no New Wash, né? Cara, presta atenção. Esses seus probleminhas, você acha que eu não consigo realizar? Então, se conecta comigo, entra na minha frequência, entra em fase com o todo, como diz o professor Hélio Couto. E o Napoleão Hill, eu sempre repito isso, no livro dele vale muito a pena ver, Mais Esperto que o Diabo, eu fiz também, deixo a playlist aqui se você quiser ver. Ele conta quando ele estava ali totalmente quebrado financeiramente, também não tinha como, o Natal dos filhos dele, ele não teve como comprar uma árvore de Natal e estava totalmente sem dinheiro e ainda ameaçado de morte. E aí ele foi lá para o espaço, encontrou o Deus dele, o outro eu, como ele chama, a centelha divina, como o professor Hélio Couto chama, e aí ela foi guiando ele. E uma das primeiras coisas que ela disse é quando ele chegou numa cidade para onde ela o intuiu de ir, com apenas $50 que ele tinha pedido emprestado do cunhado, ele foi intuído ele foi para uma pensão, procurar uma pensão barata, e foi intuído a ir para o melhor hotel e pedir a suíte. E quando ele saiu, ele tinha como pagar. Então eu acredito que aqui Deus se garante quando ele diz, cara, tudo isso você acha que eu não consigo resolver para você? E aí o New Wash diz, eu sei intelectualmente que nada é impossível para Deus, mas emocionalmente acho que não tenho certeza. Não de que o Senhor pode realizá-lo, mas de que o realizará. Pronto. O New Wash disse tudo que todo mundo, que a gente pensa, né? Tá certo, eu sei, Deus é capaz, mas será que pode fazer? Mas será que vai fazer? Aí vamos ver o que Deus diz. Eu entendo, então isso é uma questão de fé, o New Wash diz. Sim, então Deus diz, você não questiona a minha capacidade, apenas o meu desejo. E aí o New Wash diz, o Senhor entende, eu ainda vivo segundo essa teologia que afirma que pode haver uma lição aqui em algum lugar para mim. Ainda não sei ao certo se devo encontrar uma solução. Talvez deva ter o problema.
Talvez esta seja uma daquelas provas das quais a minha teologia vive falando. Por isso, temo que o problema possa não ser resolvido, que seja um daqueles que o Senhor vai me deixar enfrentar aqui. E aqui o que o Neil Osho está dizendo, eu acredito que na minha forma de entender, é que sim, a gente tem prova aqui, mas exatamente por causa de tudo aquilo que a gente já escreveu ali no nosso caderninho anteriormente, aquilo que a gente já plantou, e não provas que são impostas por Deus para ver se a gente obedece a Ele. Esse é aquele outro Deus que Ele já disse que não é aquele Deus que pune. E aí, então, por isso que para mim essa pergunta do Neil Osho está mais baseado naquela forma de ver Deus. Talvez essa seja uma daquelas provas das quais a minha teologia vive falando. Então, um daqueles dogmas. E aí, que seja uma daquelas que o Senhor vai me deixar enfrentar aqui, apenas por enfrentar. E eu entendo realmente que há provas nessa vida sim, mas há provas para que a gente possa se melhorar exatamente entendendo aquilo que a gente fez. E mais uma vez eu cito o livro Paulo e Estevão, o exemplo de Paulo de Tarso ali para mim é perfeito. E aí vamos ver o que Deus diz. Talvez agora seja uma boa hora para lembrar mais uma vez de como eu interajo com você. Porque você acha que isso depende do meu desejo e eu lhe digo que depende do seu. Eu lhe desejo o que você deseja. Nada mais, nada menos do que isso. Não me sento aqui e julgo um a um os seus pedidos para decidir se devem ser atendidos. Minha lei é de causa e efeito, não de veremos. Você pode ter tudo que escolher, mesmo antes de pedir, eu lhe darei. Acredita nisso? E Deus, eu entendi como realmente eu sempre entendi. A lei de Deus, a única lei de Deus, nesse caso aqui, tem várias leis, mas nesse caso é o princípio da causa e efeito. E se há provas na vida, é resultado de alguma causa que nós provocamos. É o efeito de alguma causa provocada por nós mesmos. Nós mesmos plantamos aquele espinho que a gente vai estar colhendo agora. E eu acho isso a coisa mais justa do mundo. Esse Deus aqui, ele é justo. E aí, então, Deus dizendo, talvez eu interajo com você porque você acha que isso depende do meu desejo. Eu lhe digo que depende do seu, ou seja, depende das suas escolhas. E aí, então, gente, eu fico aqui ainda nesse 7º capítulo, vai ter uma parte ainda, vamos ver como é que o Neil Osho, se ele entendeu o que é que ele vai dizer agora. E aí, vamos, então, se você gostou, se você quiser compartilhar, curtir, comentar, muitíssimo obrigada. Se você quiser entrar no meu canal e ver os outros livros, tem os do Chico Xavier e tem outros, tem do Napoleão Hill. Se você quiser ir já estando lá, se você quiser se inscrever também, eu te agradeço muito. Até o próximo vídeo, tchau!